vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Marilane Moraes e estou aqui hoje para estudar com vocês a disciplina de matemática. Quero te convidar a vir junto comigo nessa aventura de aprendizado. Vamos lá? Para começar, eu quero contar para vocês uma história e para isso eu quero que você preste muita atenção. O fazendeiro e o corvo. Certo dia, o fazendeiro estava muito chateado, pois um corvo havia feito seu ninho no alto das torres de suas terras. E por isso, o fazendeiro tentava arduamente capturá-lo, mas cada tentativa estava sendo frustrada. Todas as vezes que ele vinha se aproximando, o corvo levantava voo e se afastava, ia para uma árvore bem distante e ficava observando, até que o fazendeiro se cansasse e saísse de lá. O fazendeiro ficou pensando como que ele poderia conseguir capturar esse corvo. Ele pensou, bom, sozinho eu não estou conseguindo, vou pedir ajuda. E chamou uma pessoa para lhe ajudar. O pensamento foi, vamos até a torre. Entramos os dois e um sai e o outro fica o aguardando. Porém, o corvo não era bobo. Ele permanecia parado lá na árvore observando e só retornava ao ninho quando ele havia saído. E essa tentativa foi acontecendo com 2, com 3 e com 4 pessoas. 4 pessoas. Porém, não conseguiu sucesso. Até que os 5 vão até a torre. Chegam lá, um permanece, fica escondido, só observando. Os outros 4 se afastam. E aí, o nosso corvo perde as contas. Ele não conseguiu diferenciar entre 4 e 5 e acabou voando de volta para o seu ninho. Chegando lá, ele é capturado. Bom, crianças, o que vocês perceberam nessa história? Em toda a história, nós percebemos que são citados números, não é mesmo? Quais os números que nós ouvimos nessa história? Ouvimos o número 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. E na nossa história fala de um animal. Que animal era esse? Muito bem. Na nossa história se fala do corvo. Esse corvo tinha feito algo. O que ele havia feito para deixar o fazendeiro tão chateado? Ele havia feito o seu ninho no alto da torre de observação e o fazendeiro não gostou nem um pouco. Por isso, ele tentava dia após dia capturá-lo e ele conseguiu. Mas eu quero perguntar para vocês que prestaram atenção. Quantas pessoas entraram na torre no final quando obtiveram sucesso no resgate do corvo? Muito bem, se você aí de casa respondeu 5 pessoas, você acertou. 5 pessoas entraram na torre, mas ficaram as 5 lá dentro esperando o corvo voltar? O que aconteceu? Muito bem, crianças, não ficaram as 5, ficou apenas uma pessoa, apenas o fazendeiro, e os outros 4 saíram da torre e se afastaram. Foi quando o corvo volta e, enfim, o fazendeiro consegue capturá-lo. Muito bem, podemos perceber que o corvo confundiu os números. Ele não soube diferenciar 4 de 5. E você aí de casa, você sabe identificar os números corretamente? Até onde você consegue contar? Bom, vamos dar continuidade na nossa aula e estudarmos um pouquinho mais sobre diferentes estratégias de quantificar elementos de uma coleção. Vamos lá, crianças, vamos acompanhar comigo e analisar um pouquinho essas duas coleções? Observem aqui na mesa. Vamos lá. Nós temos 2 coleções, uma de bonecos em miniatura e outras em tampas na cor azul. Bom, a primeira coisa que conseguimos observar é que essas 2 coleções não se tratam dos mesmos objetos, são objetos diferentes. Diferentes em cor e também diferentes em modelos. Nesta coleção nós temos tampas e nessa, bonecos. Muito bem, você consegue, percebendo aqui, apenas observando, perceber qual das coleções tem maior quantidade e qual das coleções tem menor quantidade? Onde será que há mais e há menos? Bom, se você respondeu que na coleção de bonecos tem mais, você acertou. Mas
Por que sabemos que tem mais mesmo sem contar? Isso se chama senso numérico. Senso numérico é a capacidade que nós temos de saber verificar qual coleção possui maior quantidade e qual coleção possui menor quantidade. É uma capacidade que todos nós temos. E vocês sabiam que alguns estudiosos dizem que até alguns animais possuem essa capacidade? O nosso corvo lá da história, ele teve um senso numérico. Só que o senso numérico dele, nós podemos perceber que ele só conseguiu até pequenas quantidades. Quando começou a elevar os números, ele já se perdeu, ele já não conseguiu distinguir onde havia mais e onde havia menos. Muito bem, e vocês sabiam que existem também diferentes formas de contagem? Mas antes de nós contarmos, eu quero contar um pouquinho para vocês, bem resumido, como surgiu como foi o surgimento da contagem. Bom, certa vez, um pastor de ovelhas viu a necessidade de contar o seu rebanho. Porém, ele não conseguia ainda saber de que forma. Todos os dias pela manhã, as ovelhas iam para o pasto e ele tinha a necessidade de saber quantas saíam e quantas retornavam, se alguma havia se perdido, se alguma tinha ficado ferida pelo caminho. Bom, ele ficou pensando como ele poderia fazer isso. E ele teve uma ideia. Para cada ovelha que saía, ele contava uma pedrinha e adicionava essa pedra dentro de um saco. Assim, a cada ovelha que saía, ele acrescentava uma pedra. Ao final do dia, quando elas voltavam, ele fazia a mesma correspondência, porém de maneira inversa. Vamos relembrar. À saída das ovelhas havia uma correspondência de uma ovelha para uma pedra. No retorno, as pedrinhas estavam todas dentro de sacos. E ele fazia a correspondência inversa, ou seja, ele retirava uma pedra para cada ovelha que voltava. E dessa forma, ele conseguia mensurar a quantidade que havia das suas ovelhas saído e retornado. E se porventura viesse alguma nova, ele só acrescentava uma pedra a mais das que já haviam no saco. Bom, nós percebemos que essa foi uma forma de contagem, o surgimento lá no início. Mas vocês sabiam que existem diferentes estratégias para contar? Nós podemos contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10 e de muitas outras formas. Vamos voltar aqui na coleção comigo? Vamos para a coleção que nós dissemos que era a maior. Vamos verificar se realmente essa coleção é a maior? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muito bem. Então, na nossa coleção de bonecos, nós temos 18 bonecos. Vamos verificar a quantidade de tampas? Vamos lá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Nós verificamos que aqui na coleção de tampas, nós só temos 12 tampinhas. E na coleção de bonecos, 18. E 18 é maior do que 12. Por isso, realmente, a nossa coleção maior é a coleção de bonecos. Agora, vamos aproveitar essas diferentes formas de contagem e vamos lá para o nosso quadro numérico? Acompanha comigo. Vamos lá. Vamos contar até a sequência numérica de número 20. Vamos lá? Conta comigo aí de casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lembram do que nós quantificamos nas coleções? Olha só, a primeira coleção, a de bonecos, tínhamos
18 bonecos. E na de tampinha tínhamos 12. Muito bem. Agora, crianças, observem comigo essa última coluna. Até aqui. Vocês conseguem perceber que todos esses números são formados por dois algarismos, não é mesmo? E esses algarismos, um deles é o número 0. Bom, olha só, vamos ler? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Até aqui. Do 10 até o 90, nós chamamos esses números de dezenas redondas. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para a mesa. Bom, vocês sabiam como é importante conhecer os números? Se você tinha alguma dúvida, eu quero tirar essa dúvida hoje. Nós precisamos dos números no nosso dia a dia, para quase tudo que fazemos. Nós utilizamos os números para poder dar preço às coisas, para poder dizer a nossa data de aniversário, para poder achar um canal na televisão. Para tudo isso e muitas outras coisas, fazemos a utilização do número. Por isso, é muito importante estarmos exercitando a contagem e saber diferenciar um número de outro. Bom, crianças, agora eu quero que vocês analisem comigo essas duas placas. Olha só, eu enumerei elas. Aqui temos a placa número 1 e a placa de número 2. Observem um pouquinho comigo aqui essas duas imagens. Bom, se você verificar com bastante atenção, será que é possível nós dizermos sem contar em qual das placas nós temos maior quantidade de pessoas? Muito bem, se você disse a placa de número 2, você acertou. Mas por que será? Como que nós poderíamos saber, ter a certeza de que essa é a placa que tem mais pessoas? Muito bem, sem contar, nós fizemos apenas um censo numérico. E agora, eu queria convidar vocês a avançar um pouquinho mais, observando aqui a placa 2. Você poderia me sugerir uma quantidade que você acha que tem aqui nessa imagem? Bom, eu vou sugerir 8. 8 pessoas eu acho que tem aqui. Bom, essa sugestão que eu dei, do número 8, se chama estimativa. Professor, e o que é estimativa? Bom, estimativa é quando nós não temos uma resposta exata e tentamos chegar a um valor próximo. Nós tentamos estimar a quantidade dessa coleção, dessa imagem. Vamos lá. Eita. Vamos agora quantificar? Vamos quantificar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós acabamos de fazer a quantificação. Bom, crianças, a nossa jornada acaba aqui, mas eu espero vocês na próxima aula para darmos continuidade a esse assunto. Bom, você já aprendeu a quantificar, então aproveita esse aprendizado de hoje e conta aí na sua casa aquilo que você possui em grandes quantidades. Pode ser os seus brinquedos, as colheres da mamãe e tantas outras coisas. Bom, para você assistir a esta aula e outras, acesse a nossa plataforma Eduque. Até mais, tchau, tchau!